Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre números racionais expressos na forma decimal. Coisa simples, a aula hoje está muito tranquila. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Não precisa nem muita folha do caderno, porque nem cálculo vai ter. Eu quero que você fique atento às informações que eu vou dar. Somente isso. Aula super fácil. Trouxe alguns objetos aqui, né, para me ajudarem. Trouxe material dourado, esse que me acompanha, né? Ele está presente normalmente em todas as aulas. Eu tenho uma régua, olha, uma régua. Professora, por que a senhora trouxe essa régua? Vou exemplificar os números decimais com essa régua também. Antes de a gente começar, né, já deu para perceber que a aula hoje vai ser massa. A aula hoje vai ser tranquilinha. Eu vou dar aqueles velhos recadinhos, mas hoje eu nem vou demorar muito. Hoje eu quero me concentrar na minha aula e na sua participação. Você provavelmente está me assistindo na TV Nova, canal 22.3, ao vivo. Mas você sabe como faz para mandar um recadinho para mim? Ah, sabe não? Baixa o aplicativo do Educa Recife. Como? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Olha ele aqui, sempre presente. Baixa agora. Não perde tempo não. Já manda teu recadinho para mim. Pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo para a professora, beijo para o professor, para a mãe, para o pai, para o tio, até para o pet. Pode. Hoje pode. Hoje pode mandar beijo para quem você quiser. E quem vai receber essas mensagens primeiro e passar para mim é a professora Abigail Viana. E aí, professora? Bom dia, gente. Eu tô rindo porque eu tô feliz. E porque vai ter mensagem até para os pets hoje. Agora, por favor, mandem em português, tá? Se é para o cachorro, não vai mandar em latim, professora. Não, por favor, vocês mandam em português, porque senão eu não vou entender. A gente vai mandar hoje beijo até para os pets. Vamos participar. Turminha do Matias Delgado aqui, como sempre, arrasando. O Omar tá online hoje, viu? Olha aí. Olha, Omar, vou contar um segredo. Kedma, sua fã, viu? Ela tá sempre falando aqui que você é assim, não é? Então, mobiliza aí a turminha. Vamos aí tocar fogo, num bom sentido, na aula da professora Kedma. É isso. Vamos aí. embora? Vamos embora. É isso mesmo. Beijo para todo mundo do Matias Delgado. Eu sei que tem outras escolas, né? A Cristo Rei, tem a Maestro Nelson Ferreira, que também está atenta. Tem Escola do Leão, não é isso? Tem escola de tudo que é lado assistindo às aulas do Educa. E eu fico muito feliz. Você, inclusive, pode colocar aí de que escola você é, que hoje eu estou beijoqueira. Hoje eu vou mandar beijo para todo mundo. Não esquece, manda beijo. Além da TV, do aplicativo, você também pode acompanhar as aulas do Educa pelo canal do YouTube. Isso mesmo, Educa Recife. Vai lá, essas aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes quiser. Pode mandar beijo por lá, pode mandar beijo por lá também. Mas não é só isso não, viu? Eu quero que participem das aulas também. Quem está aqui para me ajudar, né, na interpretação de Libras é Clisma. Quase que eu erro Libras com Clisma. Foi um trava-língua agora, mas é isso. Clisma está aqui fazendo um trabalho maravilhoso. Trabalho esse que eu faço questão de elogiar, a interpretação de Libras, beleza? Agora sim, recados dados, a gente vai começar a nossa aula. Números decimais. Eu falei que a gente ia falar os números racionais expressos nos números decimais, em forma de números decimais. Vocês sabem que quando eu falo dos racionais, eu posso falar das frações e dos números racionais. E o que é isso? É o meu inteiro que foi dividido em partes. E quando eu falo de números decimais, sua principal característica é o uso da vírgula. Se eu tiver vírgula no meu número,
provavelmente eu estou falando de números decimais. Aqui no Brasil, a vírgula é o que representa o número decimal. Professor, e o ponto? Preste atenção. O sistema internacional, ele aceita o ponto e a vírgula, mas nós estamos no Brasil e aqui no nosso país a gente tem a vírgula como sinal de representação dos números decimais, tá? Então, aqui no Brasil, quando você vê essa vírgulazinha, tem número decimal na área. E o que essa característica faz com que eu diferencie o meu inteiro e o meu número decimal. O meu inteiro vem antes da vírgula e depois da vírgula eu vou ter os meus números decimais. É como se fosse assim, vou explicar. Vou utilizar uma peça bem básica aqui do material dourado. Vamos dizer que essa barrinha signifique o meu inteiro, ó. A minha barrinha está inteira e eu tenho ela dividida em 10 partes. Eu tenho o meu inteiro que foi dividido em 10 partes. Preste atenção aqui. Eles valem a mesma coisa, mas um está inteiro e esses estão divididinhos. Isso quer dizer o quê? Se eu dividir o meu inteiro em 10 partes, eu vou ter cada pecinha dessa valendo um número decimal. Como assim? Aqui não é 1? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6... 0,7, 0,8, 0,9, professora. O meu inteiro. Tranquilo até aí? Ah, professora, eu entendi. Quando eu tiver menos que o inteiro, aí é que eu vou usar os decimais. É assim? É assim. Um exemplo claro é a nossa moeda. Você tem aquela moedinha de R$1, mas nem todos os valores eles são fechadinhos. R$1, R$2, R$3. Não. A gente tem alguns produtos que valem centavos, não é isso? 50 centavos, 25 centavos, 60 centavos, menos do que aquela moedinha de R$1. Por isso, a gente pode fazer essa semelhança entre o número decimal e o sistema monetário. Inclusive, a gente vai trabalhar isso novamente. Eu vou trazer os dinheirinhos, né? Vou pedir emprestado a produção, porque a produção tem dinheiro, viu? A professora não, a professora Lisa. Mas o povo da produção sempre me dá um suporte aí quando eu vou dar minha aula de sistema monetário. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula. Não esquece disso. O sinal de pontuação aí dessa vez não vai se enquadrar na língua portuguesa. É para representar os números decimais. Tranquilo, quinto ano. Professora, tá tudo sob controle aí? Tá sim, o Luan já dando bom dia, o Jonathan também. Então é isso aí, fiquem atentos. Daqui a pouco tem bem muita pergunta. Eu quero ver vocês respondendo, tá certo? Lembrando que o Luan, ele é da Escola Matias Delgado também. Será que é da mesma turma de Omar, professora? Será que Luan é da mesma turma que Omar? Será? Diz pra mim, Luan, será que tem gente de outra escola? Olhe, eu confesso que o Matias Delgado tem meu coração, porque eles participam muito. Só que tem pessoas das outras escolas que participam bastante e eu amo. Só tem um detalhe, elas não me dizem de que escola é. Aí eu fico apegada ao Matias Delgado, por isso eu já vou solicitar novamente. Hoje é dia de pedido e beijo. Por favor, diz de que escola você é, que aí vai ganhar meu coração. Se bem que todo mundo do quinto ano, né? Os quintos anos já tem o coração da professora. Só citei o Matias Delgado porque os alunos de lá fazem questão de dizer de onde vem, não é isso? Então,
Vamos lá, vamos para a participação. Como eu tinha dito para vocês, os números decimais, a gente tem essa divisão a partir da vírgula, parte inteira e parte decimal. No nosso cotidiano, podemos encontrar números decimais em diversas situações. Uma delas, um claríssimo, onde a mãe chora, onde o filho chora e a mãe não vê. A mãe vê e chora também, né? O mercado, que é onde a gente deixa a maior parte do nosso dinheirinho. Né não? Sua mãe não chora não, seu pai? Seu familiar não chora não quando vai no mercado? Quando eu entro no supermercado já me dá a vontade de chorar, que eu já sei que vou sair sem dinheiro. É fácil de localizar, né? E os números decimais, eles estão diretamente incluídos nessa situação. Ó, quando a gente vai comprar algum produto, nem sempre os valores são fechadinhos. A gente tem, por exemplo, eita, tem um salgadinho em promoção, R$ 1,49. Esses 49 centavos representam o nosso número decimal. Os centavos não têm esse nome à toa. Os centavos se chamam desse jeito porque estão na casa dos centesimais. Oxe, sabia não? Pois fique sabendo agora. Esse nome centavo tem tudo a ver com a casa decimal centésimo, beleza? Vamos continuar. Supermercado. A gente vê muito números decimais. Outro lugar que se vê muito e se utiliza bastante em corridas. Corridas de Fórmula 1. Aqui, Fórmula 1, mas eu posso falar também das corridas do atletismo, por exemplo. Por quê, professora? O tempo, ele é levado em consideração de forma, como é que eu posso dizer assim, bem detalhada. Normalmente, a gente utiliza horas, minutos e segundos, né? No nosso dia a dia, no nosso relógio. Mas no caso dessas corridas, o tempo é tão levado em consideração que às vezes eles levam em consideração décimo de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo. Vê? É muita rapidez, né? Por isso que os decimais eles entram diretamente nesse tipo de situação. Por quê? Um milésimo de segundo, um centésimo de segundo, um décimo de segundo faz toda a diferença para dizer quem foi o campeão e quem não foi. Tranquilo? Aqui eu tenho um exemplo simples, deixa eu ver se vai aparecer, eu já tenho aqui na mesa. É um garotinho usando a régua. Exemplo claro, olha aí ele com a reguinha. Exemplo claro de números decimais. Eu trouxe uma régua aqui, um pouco grande, né? Eu ouvi até gracinha de que a régua era maior do que a professora. Vê mesmo. Vê mesmo. Como é que pode um negócio desse, hein? Mas eu tenho aqui uma régua, 50 centímetros. Grande, né? Essa você não vai achar no seu material, não, tá bom? Mas eu posso falar diretamente de números decimais. Presta atenção se você tiver uma régua aí. Entre 1 centímetro e outro, tem uns tracinhos bem menores. Números decimais. Nesse caso da nossa régua, eu vou até colocar aqui, deixa eu colocar aqui. Pronto, agora. Entre 1 centímetro e outro, eu tenho esses tracinhos menores. Esses tracinhos, eles representam os nossos números decimais. A gente chama eles de milímetro. Cada tracinho desse vale 1 milímetro. Eu coloquei aqui meio porque tem um traço no meio termo. É como se a gente tivesse meio centímetro, 0,5. Aqui na nossa régua, se eu fosse ampliar, eu poderia dizer que esta minha barrinha, ela vale 1 centímetro. É claro, né, que o tamanho é aumentado. Mas é como se essa barrinha valesse 1 centímetro e esses tracinhos menores valessem 0,1. Que se eu juntar esse 0,1 vezes 10, vai dar exatamente 1 centímetro. E isso é utilizado por quê? Já tinha dito. Nem todos os tamanhos que a gente mede vale o inteiro especificamente. Existem quantias menores, por isso que os decimais eles são utilizados. Numa régua,
Os inteiros correspondem à medida dos centímetros. Ao dividir 1 centímetro em 10 partes, temos a representação dos milímetros, correspondendo aos números decimais. Por isso que ao invés de eu trazer dinheiro hoje, eu trouxe a nossa régua. E agora o bicho vai pegar. Agora eu quero ver Matias Delgado, Cristo Rei, eu quero ver todo mundo das escolas participando. Vamos praticar junto? Bora! Muito fácil, eu disse para vocês que era muito fácil. Eu tenho a minha régua, preste atenção na régua. Uma régua que ela vai até mais ou menos 7 centímetros. Eu tenho uma marcação, que está aí representada pela minha seta laranja. Eu quero saber, a seta laranja está localizada num determinado ponto e eu quero que você do 5º ano me responda. Essa seta, ela está representando 6,3 ou 6,7. Oxe, professor, e como é que eu vou saber? Presta atenção direitinho na régua. E vai contando devagarzinho. Já até mostrei, né? Como é feita essa contagem aqui. E na régua é muito mais fácil. Eu tenho a minha régua, tenho a minha representação aqui. Dá uma olhada e me diz. Essa seta está representando o número 6,3 ou 6,7? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tem resposta ou não tem? Vou responder essa, tá? Porque vocês sabem que eu não consigo ficar até meio-dia, a produção não deixa. E hoje eu realmente vou ficar no tempo normal da aula. Eu não vou nem pedir para ficar até meio-dia, certo? Hoje eu vou ficar até as 10h30, 10h40. Ah, não, pode não, né? Que vai ter aula do professor. E aí, professora Abigail? O Omar está respondendo 6,7. 6,7. Será que o Omar está certo? Está certíssimo. 6,3 ou 6,7? A gente já sabe que tinha que estar aqui, né? Nos 6 centímetros. Depois disso, a gente só precisaria contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6,7. Eu falei que era fácil, né? Só uma questão de observação. Laura usou uma régua para medir sua borracha. Observe a imagem e encontre a medida que ela encontrou. Poxa, pessoal, hoje as questões estão muito fáceis, né? E já está aqui bem marcadinha a borracha de Laura. Eu deixei bem grande para vocês prestarem bem atenção. Tenho outra régua como referência, né? Diz para mim quanto mede essa borracha. Quero que você me diga aí. Tá tudo marcadinho, tudo certinho. Oxe, professora, eu já sei que é mais de 3 centímetros, mas não chega a 4. Diga aí pra gente. Digo, hoje eu tô fofinha. Hoje eu vou dizer 3,5. Olha, lembra daquela linha intermediária, ó? É mais que 3, que eu já vi aqui, mas menos que 4. 3,5 centímetros. Se eu pegasse a minha régua aqui, ela seria mais ou menos desse tamanho aqui. Tranquilo, lógico. Na imagem, ela tá aumentada, que é para você ter uma boa visualização e observação. Tranquilo? Tem mais? Tem mais, claro. Hoje eu vou ficar aqui até tem. Júlio usou a régua para medir o comprimento de sua caderneta de avisos. Que medida ele encontrou? Olha a caderneta dele aí. É uma cadernetazinha. Eu peguei a régua, ó, fiz a medição. Tá aí direitinho. Eu quero saber quanto mede, né? Na verdade, a gente tá querendo a largura dela, né? Tenho 0. Eu sei que é mais que 5 centímetros, menos que 6. Mas exatamente qual é a medida dessa caderneta? E aí, 5º ano, vamos lá. Mais de 5, poxa, mais de 5,5, ó. 5,6, 5,7,
5,8. Um docinho, um docinho. Professora, e se eu quisesse medir algum instrumento que eu tivesse na minha mão? Pode? Pode. Inclusive, você já pode até fazer isso na sua casa, tá? Você pode fazer essas medições, porque isso é interessante. Outro exemplo que a gente pode mencionar os números decimais. Na altura da gente. Ninguém mede só 1 metro, ou 2, ou 3. A gente tem os números decimais. Aí a professora, por exemplo, mede um pouco mais que 1,5 metro. Provavelmente vocês são maiores que a professora. Muitos de vocês. Inclusive, quando Omar e Anne vieram aqui, a gente comprovou isso, né? Que os alunos do 5º ano normalmente são maiores que a professora, não é isso? Mas eu já me acostumei com isso, tá? Eu já estou bem com essa situação. Mas levando os números decimais em consideração, dificilmente uma pessoa tem 1 metro fechado, 2 metros fechado. Normalmente 1,53 m, 1,70 m, 1,80 m. Esse 80 não é número inteiro não, viu? É número decimal. Você pode prestar atenção na escrita. Depois da vírgula, decimais. Beleza? Vamos continuar. Tem mais? Tem mais. Eu tenho um parafuso. E preciso medir o parafuso. Inclusive, quando você vai comprar esses parafusos no armazém de construção, tem o tamanho deles. Dependendo do que você vai, para que você vai utilizar, precisa de parafusos maiores ou menores. Assim também como os pregos e outros tipos de materiais de construção, né? Por isso que a gente utiliza as medidas de comprimento. Foquei bem nelas hoje. E os decimais, eles estão diretamente ligados a essa grandeza. Eu quero saber a medida do meu parafuso. Ele está aqui. E aí, professora? Nas questões anteriores, porque a internet está chegando tarde, o Diego tinha respondido, Luan, 6,7. A Isabel respondeu aquela anterior, 5,8. Sim. Aí agora o Pablo respondeu, veja só, temos 2 respostas e vai lhe dar pano para manga. Certo. O Pablo disse 3,5, já o Luan disse 0,3. 0,3. E o Pablo 3,5 aí. Então, quando eu me refiro à minha régua, fica tranquilo, não tem problema. O erro faz parte do aprendizado, tá? Quando eu falo de números decimais, neste caso de hoje, eu estou dizendo que os tracinhos menores, que são os milímetros, são os decimais. Os centímetros, nesse caso, são números inteiros. A gente poderia dizer aqui, e é a resposta. 3, eu tenho mais que 3 centímetros. A gente precisa acompanhar a régua. Por isso que eu coloquei ela como base aqui, para vocês terem essa referência. Eu tenho 3 centímetros, mas não chego a 4. A gente já descobriu que cada tracinho desse vale 0,1. Cada tracinho menor. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então, eu tenho 3,5. Talvez ele tenha se confundido porque vem do 0 ao 3, mas é a referência da régua. E a gente já entendeu que nessa situação, os centímetros são os inteiros. O centímetro equivale a essa barrinha aqui, essa barrinha inteira. É como se essa barrinha valesse 1 centímetro. E eu tenho os meus tracinhos menores, que são os decimais. Que de 0,1 a o 1, eu tenho eles divididinhos. Como eles estão divididos na régua. Tranquilo até aí? Eu espero que tenha sido clara, certo? 3,5 é o tamanho do parafuso. E aqui eu já tenho o meu desafio. Hoje vai dar tempo demais de explicar, certo? Tenha calma. Na régua, a marcação representa o tamanho de uma fita que Maria usou para prender o cabelo, uma fitinha que ela utilizou.
Qual é o tamanho da fita? Presta atenção, quinto ano. Eu acabei de dizer que os centímetros são os meus números inteiros. E eu peguei a fita dela, peguei a fita de Maria e coloquei em cima de uma régua para saber qual é a medida dela. Eu quero que você me responda a medida correta. Lembra? O centímetro, nesse caso, é o meu número inteiro. E os tracinhos menores, decimais. Tranquilo até aí? Eu posso ir embora na paz, que você entendeu direitinho? Professora Abigail? Eu acho que tanto entenderam que já responderam. Olha Pablo respondeu 7,1. 7,1. Está de parabéns. Eu aproveito, claro, para agradecer a professora Abigail Viana, sempre presente e trazendo para mim os recados dos alunos. Eu que agradeço. O Diego também acabou de responder. Isso aí, pessoal. A participação de vocês faz toda a diferença. Toda a diferença. E é isso. Eu estou muito feliz que já responderam o desafio. Posso ir tranquila, em paz, que eu sei que você entendeu o meu recado. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que fique todo mundo bem e fique todo mundo em paz. Tchau, tchau.